Glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Vocês não conseguiram me ouvir, estão me ouvindo aí? Para mim é uma honra e um privilégio, mais uma vez, agradeço a Deus a oportunidade de ministrar a sua palavra. E para mim também é um motivo de dupla honra, né? Minha irmã Valéria está nos visitando nessa noite, e para mim esse mês é um mês assim, muito emblemático, né? Porque ontem minha neta completou 2 meses de vida, né? Logicamente eu ainda não consegui encomendar um tatuador à altura, mas graças a Deus por isso. E agora, né, dia 25, completa 3 anos que o Senhor recolheu a nossa mãe. Então, para mim, é um motivo assim, de muita alegria minha irmã estar aqui. Em resposta de oração pela igreja, minha irmã, ela tem passado por uns probleminhas de saúde, mas a igreja prontamente orou, e se ela está aqui hoje, é resposta de Deus. Amém. Não importa a dificuldade, não importa o problema, irmão, a gente vai seguir junto, independente dela estar na fé ou não. O importante é que o povo de Deus, quando se une, Deus responde. Amém? Deus continua abençoando, Valéria. Quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo 2. Hoje eu quero fazer um convite para você reforçar, irmãos, venha a nossa escola dominical, a maravilha. Você está perdendo aí os assuntos que nós estamos debatendo, está muito bom. E se você puder, venha para ajuntar aqui as brasas. Livro de Juízes, no capítulo 2, a partir do versículo 7, eu vou ler alguns versículos. Assim diz a palavra do Senhor. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Sepultaram-no no termo da sua herdade em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E a outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. Encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira. Aí 15: por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que o roubaram. Amém? Os irmãos podem tomar seus assentos em nome de Jesus. Hoje na escola dominical nós falamos que a justiça é um dos atributos morais do Senhor. E às vezes a gente fala sobre justiça e nós usamos um exemplo sobre a justiça da terra. O que nós estamos vendo hoje no nosso país, as injustiças, a corrupção, a depravação moral. E com o povo de Israel naquela época não foi diferente. Você imagina, aquela congregação ficaram mais de 430 anos no Egito, viram o Senhor tirar aquele povo com braço forte, mão estendida, viram as pragas, viram o que aconteceu com os primogênitos do Egito, viram o mar se abrir. Deus cuidou deles dando maná, não deixou faltar água, não deixou faltar nada. Durante o dia a coluna de nuvem protegiam do calor excessivo no deserto. À noite, vocês sabem que a temperatura cai muito no deserto, e o Senhor providenciou a coluna de fogo. E mesmo assim esse povo tinha o coração endurecido, por mais que visse os milagres que o Senhor provocara, mas eles não se arrependiam. Eram de dura cerviz, era um povo obstinado. E acontece que Josué, após a morte de Moisés, ele lidera o povo para entrar na terra prometida. Imagina, conquistar aquele espaço, tantas guerras que ele guerreou,
horas e 20 minutos no céu, e mesmo assim esse povo era difícil. As muralhas de Jericó, intransponíveis, o Senhor derrubou, e mesmo assim aquele povo ficou obstinado, não dava certo como não queriam o melhor. Tem gente que, como a Bíblia fala, né? O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do povo. Eles sempre olhavam para trás, sempre saudosistas das desgraças, e viver o Evangelho, viver com o Senhor é novidade de vida. Ele quer que nós possamos possuir o melhor dessa terra. Mas o que acontece? Josué ele morre. Toda aquela geração, principalmente ele, Caleb, entrou na terra prometida, mas toda aquela geração faleceu. E os jovens que assumiram, agora a gente vai andar com as nossas próprias pernas. E isso é comum da nossa juventude, né? Quando o pai e a mãe falam que não, e às vezes eles brigam, e acham que já tem maturidade o suficiente para cuidar das suas vidas, acabam quebrando a cara. Aí depois começa a jogar culpa em alguém, eles têm que jogar. E com o povo de Israel não foi diferente. Aquela geração começou a se corromper, começou a se afastar do Senhor. Então o que o Senhor está falando hoje para nós? E despertou através desse estudo, e a palavra que o Senhor pediu para ministrar aos nossos corações nessa noite. Irmão, nós precisamos, na luta, na dificuldade, no problema, na doença, na adversidade, estar com o Senhor, porque hoje nós não precisamos de juízes, hoje nós não precisamos de sacerdotes, porque Jesus é o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. É o Deus que se fez presente no passado, é o mesmo Deus que se faz presente aqui conosco nessa noite. Mas aqui estava se preparando algo extraordinário que Deus iria realizar. E hoje nós vemos, hoje até nós falamos até do óleo ungido, e às vezes nós precisamos materializar a nossa fé. E a gente sabe que a fé é o fim e fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Eu acredito nos dons espirituais, eu acredito nas estratégias que Deus faz, mas muitas das vezes nós colocamos a nossa fé em algo palpável, coisas inanimadas, e esquecemos do poder de Deus. A nossa incredulidade, a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança, e aquilo que o Senhor foi preparando, homens capacitados para estar à frente do seu povo. E a gente sabe que nós estudamos na escola dominical, o Espírito Santo no Antigo Testamento, apesar da obra da criação, a sua atuação era transitória, era por um momento, na unção de reis, profetas, sacerdotes e juízes. E Deus começou a levantar homens para colocar Israel no eixo, porque a corrupção estava geral, os inimigos estavam prevalecendo contra Israel. E mesmo Deus levantando um homem como Otiniel, durante 40 anos ele ficou julgando a causa de Israel. O povo, após que ele morre, começou a se corromper de novo, e assim sucessivamente. O que Deus está falando nessa noite, irmãos? Nós precisamos ter disciplina, nós precisamos meditar na sua palavra. Essa palavra aqui aberta é Deus falando conosco. Quanto mais nós temos intimidade com essa palavra, mais nos santificamos. A santificação não é pela roupa, não é pelo teu perfume, não é pelo teu cabelo que você vai, senão que você tem que ir, tem que estar com a roupa bonita, mas isso não te santifica. O que te santifica é você ler essa palavra, porque João fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quanto mais você tem acesso a essa palavra, quanto mais você tem essa intimidade com a palavra do Senhor, o seu vocabulário vai mudando, a tua atitude, a tua postura vai mudando. E a gente sempre fala: como é que as pessoas nos reconhecem na rua? Ah, nós somos os cristãos, os crentes da comunidade evangélica Filadélfia, a igreja do amor, né? Aí a primeira questão que você faz, você dá um bico na pessoa, você dá um cascudo, dá um pescotapo, dá um pedala rapidinho. Isso é amor? Como é que você é conhecido na tua vizinhança? Como é que você é conhecido no meio da tua família? Quanto mais, irmão, você tem acesso a essa palavra, quanto mais você tem intimidade com o Senhor, o poder de Deus ele vai se manifestar na sua vida. Ah, mas o crente não pode ficar desempregado? Não pode. O crente não pode ficar doente? Pode. Pode, todas as coisas que até nós falamos na escola dominical, o crente pode ser até comunista, mas aí é cada um, é com seu cada um.
nível espiritual. Aonde a nossa fé está alicerçada? A qual Jesus nós estamos servindo? Ao Jesus histórico que não sangra? Ou Jesus que foi na cruz para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas a justiça de Deus, irmão, ela é para o nosso benefício? É. Mas ela também vai contra os nossos interesses carnais, porque Deus conhece o nosso coração. E muitas das vezes nós queremos a justiça de Deus para os nossos inimigos, mas queremos a misericórdia e o amor para nós. Esse é o evangelho da facilidade. Esse evangelho a gente não conhece. Esse evangelho que não tem espinho, que não tem dificuldade. Esse evangelho não é rejeitado, mas o evangelho que nós servimos aqui, que nós ministramos aqui nesse lugar, é o evangelho das boas novas. Boas novas é novidade, é o evangelho da novidade, é o evangelho da transformação. Esse evangelho tem transformado a sua vida, esse evangelho tem modificado a sua casa, a sua família. Esse evangelho tem te modificado, então você é motivo de você glorificar o Senhor. Mas se essa palavra, irmão, não está agindo no teu coração, algo está errado. Elias não foi confrontar os profetas. Primeira coisa que ele restaurou foi o altar. Como é que está o teu altar de adoração ao Senhor? O teu altar, ele só funciona no momento do ministério de louvor. O teu altar só funciona às terças-feiras, às quartas da consagração, no domingo à noite. Então, quando nós saímos aqui do culto, você esquece de tudo. Você não ora antes de dormir, você quando acorda, você não agradece a Deus. Irmão, se isso está acontecendo com você, ainda dá tempo. Porque o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é tardio em orar e irá. E às vezes nós estamos falando isso, irmãos, é porque nós estamos vivendo momentos difíceis hoje. Hoje, para você ser crente é fácil. A palavra está aqui, ó. Nós temos aqui uma igreja, nós temos uma estrutura fantástica para congregar neste lugar e adorar o Senhor. Mas o que nós estamos dando em troca? Como é que nós estamos aproveitando o nosso tempo? No momento da bonança, quando está tudo bem, vamos adorar o Senhor, vamos glorificar o nome do Senhor, ótimo. Mas e na dificuldade, como é que a gente está? Na enfermidade, na dificuldade, como é que está a nossa adoração? Então é nesse momento que nós precisamos ser crentes de verdade, irmãos. Verdadeiramente nós damos testemunho que o poder de Deus está agindo na nossa vida. Não é ficar fantasiando que essas coisas que aconteceram, que nós vamos ver hoje, só aconteceu no passado, que foi para Israel. Não, irmão, ela acontece ainda hoje, porque o mesmo Deus que agiu lá no passado é o mesmo Deus que age hoje aqui no presente. O Senhor falou: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei sós, deixarei um Consolador. É o Espírito Santo, é Ele que nos capacita, é Ele que nos impulsiona, é Ele que nos faz orar, é Ele que nos faz fazer a vontade do Senhor. Mas para que isso, nós precisamos estar dispostos a fazer a vontade do Senhor. Jesus, o Filho de Deus, no Getsemane, ficou em profunda agonia ao ponto de suar sangue. Mas o que ele falou para o Pai? Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Porém, não faça a minha vontade, mas a sua vontade. Será que hoje nós podemos fazer essa mesma confissão ao Senhor? Senhor, eu estou passando a dificuldade, eu estou passando a luta, eu estou passando um problema, mas Senhor, se possível, for, afaste de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, porque a minha vontade é sempre querer fazer o mais fácil. A minha vontade é querer me apoiar na fé dos outros. A minha vontade é ser aquele crente rêmora. Sabe o que são aquela rêmora? Aqueles peixinhos que ficam atrás da baleia, do tubarão, comendo os restos. Que tipo de crente nós somos, irmãos? Nós somos chamados soldados invasores da trincheira inimiga. Nós fomos chamados para avançar, para ocupar território, para ocupar espaço. Você não foi comprado por dinheiro, você foi comprado pelo sangue do Senhor. E esse sangue te justifica. Ele purificou
Jesus foi para a cruz, aquela cruz era dele, o julgamento dele foi justo. Mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com os nossos pecados, mesmo com a nossa dura cerviz, ele foi fiel e fiel à morte de cruz, para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite, porque a graça é um favor imerecido, nós não merecemos. A salvação não é o que você canta, o que você prega, a salvação vem pela fé, a fé em Cristo Jesus, que é para justamente o homem não ficar soberbo. E o tempo está passando, irmãos, e às vezes a gente olha e fala assim, mas parece que nós estamos numa letargia espiritual, os milagres não acontecem, as vidas não são transformadas. Aí a gente vai olhar para a Bíblia para ver o que está acontecendo. E às vezes eu me questiono em casa, pastor Matiel, eu acho que já teve arrebatamento e eu fiquei. Porque os acontecimentos estão aí, irmão, todo dia a gente está vendo. É corrupção, é depravação. Agora, sexta-feira, aquele PM que morreu, ele era meu cliente. O cara saiu para trabalhar e não voltou. Quantos hoje queriam estar aqui e não podem? E nós temos exemplo aqui na nossa comunidade, e nós precisamos continuar orando pela presbítera brasileira. É responsabilidade nossa. A gente vai no hospital, como apontei minha irmã nesse processo que ela estava, é triste, irmão. As pessoas chegarem no hospital, precisar de um exame e não ter, depender desses regras. Ou se você tiver dinheiro, gastar na particular, como foi o caso dela, e outros exames que está fazendo, e você às vezes não vê a solução no homem, mas aí o que você faz? Se apega, se ajoelha aos pés do Senhor. É você ter a humildade, irmãos. Eu preciso de oração pela vida da minha irmã. Mas você é presbítero, é um super-homem. Não, irmãos, eu careço da misericórdia do Senhor todos os dias. Tudo sei, nada sei. Eu preciso aprender a cada dia, mas eu só vou confiar naquilo. Eu posso confiar. Então eu apresentei a causa para ele, e a resposta está aqui nessa noite. Ela está aqui. Glória a Deus. E a história de vida dela, eu já falei, vou falar aqui na frente dela, ela teve eclâmpsia quando teve minha sobrinha. O médico falou para ela assim, ou você ou a criança. A palavra abençoada que ele falou. A minha sobrinha saiu do hospital do Juari e ela ficou lá internada. O prêmio que ela teve, irmão, foi uma anemia profunda. A pele dela, eu nunca vi um negro ficar amarelo, inchado. A pele dela era pele de cobra. Ela teve que tomar a papa da hemácia. Você sabe o que é isso, a papa da hemácia? E a gente teve que fazer uma grande mobilização na época para conseguir doadores de sangue. E ela ficou durante mais de quase 30 anos em tratamento no hemorrio. E sabe qual era a palavra que a gente recebia? Não vai passar desse mês. Para ela não tem mais jeito. Não vai dar. Aí Deus, eu não era evangélico na época, irmão. Mas Deus providenciou tudo. Deus providenciou um médico, que ele participava de debates populares do Haroldo de Andrade, trabalhava na televisão, providenciou todo o tratamento dela de graça, e ele encaminhou ela lá para o hemorrio. Deus providenciou tudo, Deus cuidou todo o tempo dela, e ela está aí. Ah, mas ela é evangélica? Mas a misericórdia de Deus está sobre a vida dela, a promessa está sobre a vida dela. Depende dela, não depende de mim. Eu não vou pegar a Bíblia, dar uma marretada na cabeça dela, você tem que aceitar Jesus, não. É o tempo de Deus, como foi comigo. Deus continua trabalhando, irmãos. O problema é que a gente quer milagres espetaculares, mas isso não vai acontecer enquanto o teu coração não estiver preparado para isso. Então é um longo processo nessa caminhada. Eu sempre falo que nasce pronto é o ovo. E mesmo assim, a gente tem uma decepção aqui, por isso quando ele está lá estragado. E é horrível. E na caminhada cristã, irmão, é diferente. Nós estamos aqui para aprender a servir ao Senhor. Nós não somos nada. A diferença é que alguns aqui têm alguns cargos que alguém tem que fazer. Tem pastor,
Tem que ter alguém que trabalha aqui no som. Funções específicas. Mas antes de tudo, nós somos servos. Nós temos que crescer em unidade. Vou pegar a palavra do irmão Marcos de manhã na escola dominical. Nós temos que crescer em unidade. Crescer sem diferenças. Se o teu carro é 0 km, glória a Deus por isso, irmão. Deus te abençoe. Mas se o seu carro for caidinho, vou usar o irmão Marcos, Deus te abençoe também. Eu ando de Uber, glória a Deus por isso. Mas eu não ando de Uber porque eu sou esnobe, não, porque eu estou com problema no joelho e eu preciso me locomover. Eu não consigo mais subir no ônibus, subir degrau. Mas Deus tem me dado graça. Humanamente falando, Deus tem se revelado a cada dia. E nós precisamos valorizar isso. Assim como aconteceu com Gideão, que nós vamos ver aqui, o seu chamado. Vamos abrir aí no livro de Juízes, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Fala assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo na mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, nas cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixaram mantimento de Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Eles saqueavam. Imagina você ter sua propriedade e falar assim: hoje você tem que ter meu. Você foi lá no Guanabara, né? Na semana lá da beleza do Guanabara, fez um monte de compra. Aí o camarada chegava na tua casa, tudo é meu. O teu gado é meu. As suas plantações é meu. E você ficar na completa miséria. Isso durante 7 anos. 7 anos. Nós já estamos aqui há 28 anos. Imagina, meu irmão. E tem que se lembrar da onde Deus nos tirou para nós chegarmos aqui, atravessar literalmente o Jordão. Agora, esse povo, durante 7 anos, eles foram saqueados pelos seus inimigos. Mas por que Deus permitiu que isso acontecesse? Mas não era o seu povo? Não foi o povo que ele tirou lá do Egito? Por que Deus permitiu? Porque eles abandonaram a Deus. Eles viraram as costas para Deus. Mas, Senhor, por que eu tenho passado esse processo? Eu vou na igreja. Eu estou religiosamente nos cultos. Estou igual o caminho da rua da felicidade, em dia. Mas nada acontece na minha vida. Está tudo parado. A minha família está assim, ó, um rebuliço. Mas por que Deus está permitindo que isso aconteça? Será que é nesse momento que você precisa se achegar a Ele? Ou você apenas pega a sua Bíblia, ou eu sempre falo, né, a cultura do sovaco. Pega a Bíblia, bota debaixo do sovaco e acabou, está tudo certo. Então é nesse momento que Deus, irmãos, Ele vai se revelar a você. Assim como aconteceu com esse povo. Aí Deus vai levantar um homem chamado Gideão. Aí você vê aqui a estratégia do homem. No versículo 11: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofrá, que pertencia a Joás, a Guesbita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Trigo, lugar de malhar trigo é na eira. Gideão estava malhando o trigo no lagar, lugar onde se pisa a uva, onde se produz o vinho. Estratégia. Aí Deus olhou lá do céu e falou: é esse cara que eu vou usar. É um cara inteligente. É um camarada que tem o meu nome. Mas eu vou usar ele. E o contorno de objeções de Gideão não é diferente dos nossos.
incredulidade. No versículo 13 ele fala: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é convosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor não nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Aí o Senhor olha para ele e fala: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha que incredulidade. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Mas, Senhor, nós ouvimos nossos pais falarem das tuas maravilhas, o Senhor deixou que os nossos inimigos prevalecessem contra a nossa vida. Gideão, é você que eu vou usar. Irmã Maria, sei da dificuldade, né? Às vezes dói, né? É difícil às vezes caminhar? É difícil, né? Mas aí o que acontece? Deus vai usar a irmã nessa tua força. Se você está passando por essa dificuldade, é porque Deus está te usando dessa maneira, para que as pessoas vejam e falem assim: olha, ela está com dor, está com dificuldade, mas ela vai fazer a obra de Deus. Eu também quero servir a esse Deus que ela serve. É através desse testemunho. Às vezes pode estar doendo, está difícil, mas a irmã, a obra não pode perecer. Tem dias que nesse tempo de frio, eu com esse problema de joelho aqui, difícil ficar em pé, é difícil ficar sentado, é difícil para tudo. Mas se eu for me abater por isso, eu não saio de casa. Quem me impulsiona sou eu não tenho ofício, né? Atlético. Mas é o Senhor, é o Espírito Santo que me impulsiona. Ah, mas eu sou menor na casa de meu pai. Quando nós somos aqui nessa comunidade? Quantos membros tem nessa igreja? E olha as maravilhas que Deus tem feito aqui nesse lugar. Amém. É motivo de glorificar, irmão, o nome do Senhor. Tem pessoas que querem ter essa estrutura aqui e não tem. Aquele nosso amigo que veio aqui ministrar no jantar dos namorados, ele foi encantado com a nossa estrutura. Sabe onde é a igreja dele? Numa garagem. E ele está trabalhando para sair daquele lugar. E às vezes a gente não valoriza o lugar que a gente congrega. Não tem banco reclinável, não tem cafezinho senda, que a senda, né? Tem muito jovem que não sabe nem o que é as sendas, né? Casa da banha. Marcos Sabato comprava lá na casa da banha. Pastor comprava lá no supermercado Rainha, pagava primeiro, mas depois pegar aqueles fardos grandes. Pastor é dessa época. Mas enfim, a gente precisa, irmão, começar a valorizar. Ah, mas eu sou menor na casa do meu pai, eu sou menorzinho. Irmão, quantos nós somos aqui? Essas estruturas que nós temos aqui atrás, que está sendo construída, começou com quem? Foi o anjo que veio aqui e construiu? Não, ele usou cada um dos irmãos que colocaram o seu esforço ali naquele lugar, e Deus começa a recompensar. Às vezes pode estar doendo o braço, pode estar doendo a cabeça, mas Deus ele revigora nossas forças. É no calor que você vive, o diácono Jorge aí parecia um pimentão vermelho, naquele sol escaldante, mas ele subia naquele negócio lá, falei: se eu subir eu caio. Mas Deus sustentando a mão desse homem, do irmão Calazans, de todos os irmãos que participaram dessa obra. Até o pastor cortando a grama lá, um calor danado, ele estava. Quem faz isso, irmão? É o Senhor. E nós precisamos valorizar isso, porque Deus não vai usar anjo, Ele vai usar homem, mulher e jovem. Mas na medida que nós possamos nos colocar à disposição, é mudar o nosso pensamento, é momento de arregaçar as mangas e nos colocar à disposição do Senhor. E Deus está cobrando, irmão, Ele tem pressa nessa obra. E às vezes a gente fica esperando um sinal do céu. Qual é o sinal que a gente está esperando, irmãos? Aí
em socorro do seu povo e levantou esse homem, ao ponto dele chegar para você e falar assim: olha, o Senhor apareceu para mim, eu ofereci a minha oferta, Deus aceitou a oferta dele, achou que ele ia morrer, porque naquela época falava assim: se eu ver Deus eu vou morrer, e Deus falou assim: não, você não vai morrer, eu vou te usar, mas Senhor, se o Senhor for comigo, o Senhor pega esse novelo aqui de lã, coloca ele todo molhado, mas a relva tem que estar seca, aí eu sei que o Senhor está comigo. Aí aconteceu, da maneira que Gideão falou. Não, só vou falar o contrário. A relva toda molhada e esse novelo aqui seco. Aí eu sei que o Senhor está comigo. Mas ele não apresentou lá atrás, gente, o anjo do Senhor, o próprio Senhor apareceu para ele. E hoje nós ouvimos a voz do Senhor falando: Lucas, eu sou contigo. Irmã Maria, eu sou contigo. Irmão Marcos, eu sou contigo. Irmã Ana, eu sou contigo. Irmã Cátia, eu estou contigo. E o que a gente está esperando? A palavra é ministrada, o estudo é ensinado. O que nós estamos esperando? Então nós precisamos despertar, irmão, para essa grande obra, para que a justiça de Deus ela recaia sobre as nossas vidas, para que nós possamos fazer a diferença, para que outras pessoas entrem por essas portas e falem: não tem que estar preocupado com o banco vazio, não, irmão. Deus ele vai trabalhar primeiro em quê? Na qualidade. É em você. É quem está aí na recepção. É quem está aqui na hora de cumprimentar e receber a pessoa. É isso que faz a diferença. Eles têm que ver algo diferente em nós. Mas nós precisamos fazer mais. Sair da zona de conforto. Precisamos fazer a obra do Senhor. Agora vai contar com quem? Não, hoje eu não posso não, porque hoje tem o jogo do Flamengo. Não, hoje eu não posso não, porque está calor. Eu só vou servir o Senhor entrar no ar-condicionado para a igreja, que está muito quente, é muito calor. Não, porque lá é muito frio, porque aquele vento entra lá, é uma geladeira, meu Deus do céu. Olha, até quando você vai ficar colocando dificuldade de fazer a obra do Senhor? Por que eu estou falando isso, irmão? Porque o Senhor está incomodado. Então ele está usando esse texto aqui para nos advertir, para nós sairmos da nossa zona de conforto. Porque quando a nossa vida espiritual não está tudo bem, isso é um perigo. Irmão, como é que você está? Não, toda bênção. Tudo vai bem? Não, tudo vai bem, não acontece nada. Esse é o perigo. Porque lá na frente o inimigo vai te dar uma rasteira. Aí você vai sair: e agora? Eu vou pedir socorro a quem? Eu vou contar com quem? Então, nesse momento, nós precisamos cortar a corda, deixar Deus agir na nossa vida. É conhecer o sobrenatural do Senhor, é mergulhar nas águas espirituais do Senhor. Assim como Ezequiel foi indo naquelas correntes de águas profundas, deixa levar. Na canela, está tranquilo, eu estou sentindo o chão. E a água está subindo, bateu na cintura, estou tranquilo, estou no controle. Ezequiel anda mais à frente, já está na altura do peito. Ezequiel vai mais adiante, já está cobrindo a cabeça, ele já não sentia mais o fundo. É nesse momento que o Senhor vai te revelar a você. É nesse momento que Ele vai te conduzir. É nesse momento que Ele vai te pegar pela mão. Apenas nós precisamos confiar nele. Assim como Gideão confiou. Primeiro ele confiou na sua força. Convocou 32 mil homens. Não, esses 32 mil vão arrebentar. É? Tá bom, Gideão. Fala uma palavra assim, bacana, para esse povo. Aí eu vou saber quem é que está me servindo ou não. Juízes no capítulo 7. E disse, versículo 2: e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para que eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apretou os ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil. Quem é covarde e medroso,
eu agi aqui, porque se eu agir com esses 10 mil, eles não vão continuar acreditando que é na força deles, e não é isso, Gideão. O que o Senhor está falando aqui para essa igreja hoje não é com multidão, não é com aglomeração, é na nossa força, pelo poder de Deus, que nós vamos fazer essa obra avançar. Mas Ele precisa que eu e você estejamos à disposição dEle. Ele não está procurando doutores em divindades aqui não, PhDs. Ele está procurando homens e mulheres com espírito quebrantado e um coração contrito. Se existem verdadeiros adoradores, existem os falsos adoradores, existem os falsos profetas. E como é que nós vamos distinguir isso? É pelo olhar, não, irmão, só através do Espírito Santo e através da meditação da sua palavra. Gideão, tem muita gente aí. Faz o seguinte, no versículo 4: faz-os descer as águas e ali te provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe o cão, esse porá a parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelho a beber. E foram o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber água. O que o Senhor está falando? 9.700 homens estavam dispersos. Eles se abaixaram e, mas e a retaguarda? Estava desprotegido. Agora aqueles 300 homens foram prudentes, bebendo água, mas olhando o que está ao redor. Da mesma forma é a nossa vida espiritual. Nós temos que estar prudentes. Às vezes a gente acha que isso, irmão, o cara vai ficar igual o cachorro no meio do água. Vimos há pouco tempo aí um ator aí que era da Globo. Ele mora no meio do mato, foi picado por uma cobra. E às vezes a gente está numa situação que um inseto, um animal peçonhento, ele pode nos picar e até levar à morte. E o inimigo é dessa forma, irmãos. Quando a gente pensa que está tudo bem, ele vem e dá o bote. Mas a palavra de Deus não falou que a semente da mulher ele é aquele que queria esmagar a cabeça da serpente. Ele iria ferir a cabeça e ele iria ferir o quê? O calcanhar. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Mas o diabo é como um leão que ele está bramando ao nosso. A igreja foi arrebatada? Ao nosso redor. É vigilância, irmão, o tempo todo. A gente não está aqui para brincar de ser crente. A gente está vivendo um momento que você é crente ou você não é. Eu não vou dar salvação para ninguém, eu não salvo nem a minha vida, nem da minha esposa, nem da minha irmã, nem da minha neta. O que eu falo é o caminho. O que você decide? Você vai decidir. Se eu fosse querer fazer a minha vontade, meu filho não tinha feito nada do que ele fez. Porque você traz um plano com o pai. Agora fui eu que saí da rota? Não, foi ele. Então ele assume as consequências. Foi por falta de aviso? Não. A palavra de Deus é a mesma coisa. O Senhor está nos advertindo. É momento de vigilância. Ele está falando aqui, Nós precisamos o quê? Ser revestido pelo Espírito de Deus. O nosso Deus tem poder para operar poderosamente usando um número pequeno de pessoas consagradas. Ele vai usar essa quantidade de pessoas que nós temos aqui e vai continuar usando. Mas se você quiser, não é a riqueza que te distingue se você é próspero. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus requer um espírito contrito e um coração quebrantado. Ele vai olhar o teu coração. Eu posso estar falando aqui sobre a minha intelectualidade. Deus não vai operar, irmãos. Mas quando você está na direção, quando você se coloca na posição do Senhor, essa palavra ela não vai voltar vazia. Muitos falam assim: não, mas essa igreja não
e desafios da vida quando nós estamos em Deus. João 15,7 fala o quê? Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que quiserem e será feito. Mas tudo que tiver no centro da vontade do Senhor, não é a minha vontade, não é a sua vontade, é a vontade do Senhor. Ah, mas como é que isso vai acontecer? Vamos abrir aí o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, versículo 23, para você ver a eficácia da palavra de Deus, que fala aqui, ó. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Guardar a palavra de Deus. Pai, não tem um louvor que fala: escondi a tua palavra no meu coração? O que você tem feito com essa palavra? O que você tem feito com aquilo que tem sido ensinado para você aqui neste lugar? O que você tem feito com a tua Bíblia? Ela está novinha dentro de dicção da livraria, ou ela está cheia de orelha, cheia de rabisco igual a minha? Como é que está? Como é que está o teu relógio de oração? Está sempre atrasado? Então hoje o Senhor fala para você: vamos acertar esses ponteiros. Porque tem um ponteiro, irmão, ou relembrando o antigo Egito, a ampulheta, né? Ela não para. Quando joga ao contrário, né? A areia está caindo. Essa ampulheta para a volta de Jesus, irmão, ela está próxima. Jesus está voltando. A palavra de Deus ela está se cumprindo. Agora, se você não guarda essa palavra, você não ama o Senhor. Senhor, mas no teu nome eu evangelizei, no teu nome eu visitei, no teu nome eu orei, eu expulsei demônio, fiz tudo isso. Não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. O Senhor rejeita toda forma de religiosidade, irmãos. É muita lei, é muita coisa que está impedindo o simples de entrar no reino de Deus. Vamos fazer a obra. Vamos deixar as coisas pequenas, não atrapalhar o nosso relacionamento com o Senhor. Essa obra ela tem pressa. Aí como é que Deus concedeu essa vitória a Gideão? Gideão, leva os homens, leva esses cântaros, toca a buzina, e você vai ver o que eu vou fazer na vida de vocês. Hoje nós não precisamos quebrar o cântaro, nós não precisamos tocar a buzina ou o chofar. Hoje nós precisamos adorar ao Senhor. É através dessa adoração, é através dessa busca que as muralhas vão cair, o inimigo vai bater em retirada, a tua casa, a sua família vai ser abençoada, você vai ter uma vida próspera, uma vida espiritual condizente o que diz a palavra do Senhor. Essas são as regras básicas. Agora, a minha parte eu fiz nessa noite, é trazer a palavra do Senhor. O tema dessa mensagem fala assim: eu sem Deus, eu não sou nada, mas com Deus somos um exército. Você é importante para o Senhor. Você tem valor. Não é só um louvor. Eu vou até pedir para o Ministério de Louvor já ir preparando e cantar esse louvor. Você tem valor. A nota tem valor, mas ela só fica ali por um período, né? Às vezes ela está rasgada, às vezes as pessoas, né, rabiscam, ela perde o valor. Você não. Você tem valor. Você foi comprado por um bom preço. Quando a gente fala que Jesus te ama, não é jargão. Então, Valéria, Jesus te ama. Jesus quer você. Ele morreu para que você hoje esteja aqui. E Ele faz o convite. É assim que funciona.
Então você tem valor, meu irmão. Vamos continuar trabalhando com o Senhor. Assim como Gideão confiou, mesmo sendo menor na casa de seu pai, a menor tribo de Israel, o Senhor concedeu a vitória. E a vitória nossa já está decretada em Cristo Jesus, porque Ele nos amou primeiro. E nós precisamos tomar posse dessa palavra. Amém? Eu quero orar por você nessa noite. E já pedi o ministério de louvor, se por favor possa se posicionar para nos louvar. Nessa noite a oração, irmão, você vai fazer o que você quiser. Colocar a mão no seu coração, ficar de pé, ficar sentado, se quiser vir à frente. Eterno e soberano Deus, eu quero te agradecer, Senhor, esse privilégio, esse momento ao qual nós estamos aqui na tua casa, Senhor, a tua palavra foi ministrada. No momento de adversidade, onde o inimigo saqueava o teu povo, Senhor, o Senhor se fez presente, o Senhor levantou a Gideão como aquele juiz, Senhor, naquele período a qual Israel ficou na condução desses homens e dessas mulheres, Senhor. Ó Deus, mas o Senhor sempre que venceu essas batalhas, Senhor. E hoje não é diferente, porque o véu foi rasgado. Nós temos acesso ao Santo dos Santos através do teu sacrifício vicário, meu Senhor Jesus. É o Senhor que nos faz presente, é a sua promessa que tem se cumprido, que o Senhor falou que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. É o mesmo Deus do passado, é o mesmo Deus do presente, é o mesmo hoje, ontem, hoje e será eternamente. E nós estamos aqui nesse momento propício, Senhor, para pregar, para ministrar a tua palavra a todos os corações, Senhor. Que o Senhor venha despertar o teu povo aqui nessa noite, Senhor, colocando em suas mentes que eles são importantes, que eles têm valor, são vasos de utensílio na tua casa, meu Senhor da glória. Eu te entrego o nosso pastor Badiel nas tuas mãos, continue dando sabedoria dos altos céus, saúde, força e vigor na condução desta obra. Da mesma forma, a presbítera Diva, sua ajudadora, Senhor, continua abençoando a tua serva, Senhor, em nome de Jesus. Te entregando o presbítero Maurício, a presbítera Brasilina, Senhor, visita, Deus transforma, cura, coloca de pé, meu Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Estamos aqui pedindo pela tua filha, Senhor, em nome de Jesus, te pedimos por cada um que entrou por essas portas, meu Senhor, desde o mais jovem até aquele que tem mais idade. Te pedimos também pela vida da Valéria, Senhor, a qual o Senhor tem entrado com providência na saúde dela, Senhor. Continua abençoando da mesma forma, continua abençoando a minha vida, a vida da minha esposa, Senhor. Continua abençoando a cada um, Senhor, aqueles que também estão aqui nessa noite, visita, Senhor, da mesma forma. Ó Deus, impacta essa geração nesse local, Senhor, que nós possamos evangelizar, que nós possamos proclamar a tua palavra, meu Senhor, que haja transformação de vidas e que aqui verdadeiramente, Senhor, venha os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Meu Senhor, agora muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pela tua provisão, pelo teu cuidado, pelo teu amor, Senhor, pela tua proteção, meu Senhor da glória. Muito obrigado, Pai. Continua ministrando aos nossos corações nessa noite. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço essa rica Glória a oportunidade Deus. em nome de Jesus. Aleluia.